Abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, mais uma vez, irmãos. Eu quero que vocês se apaixonem por esse Evangelho. Estou tendo experiências tremendas com A Bíblia, ela faz parte do ministério do pastor de uma maneira natural, né? Mas no meu caso é um pouco exagerado, tá, irmãos? Por conta de um avivamento que tive entre eu e a palavra de Deus. Quero que vocês abram aí o Evangelho de João, capítulo 1 ainda, e olhe para o versículo de número 19, e nós vamos estar respondendo esta pergunta aqui, que foi feita para João Batista. Versículo 19, eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta aí nesse capítulo. Versículo 19 do primeiro capítulo de João diz assim, ó: a Bíblia diz assim: este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem: quem és tu? Esse é o título da mensagem de hoje. Quem és tu? Essa coisa maravilhosa de Deus, que podia fazer tudo sozinho, podia pegar as miríades e miríades de anjos que ficou no céu depois da rebelião. Segundo o Apocalipse, alguns intérpretes da Bíblia entendem que quando o dragão desce com 1/3 das estrelas do céu, é porque ficaram 2/3 ainda de anjos no céu que não se rebelaram. Deus poderia pegar aqueles anjos e virem fazer a obra que Ele queria que fosse feita aqui na terra, mas misteriosamente Deus decidiu usar uma criatura muito frágil para isso, e muito forte também, o ser humano, a sua criatura. E quando você vai ler a palavra de Deus, eu gostaria de passar para você um método pessoal, de perguntar: o que eu tenho desse personagem? O que esse personagem tem em mim? Nesse primeiro capítulo de João, a gente vai conhecer um pouco esse personagem chamado João Batista. Mas você sabia que João Batista é um eu, é um você? João Batista te representa, me representa, é um símbolo de quem eu devo ser no reino. Chegaram para João, porque de repente, depois de 400 anos de silêncio profético, aparece um profeta, considerado pelas pessoas um profeta, e ele começou a arrebanhar muitas multidões, e com uma metodologia de ensino, ele pregava a palavra, e só ele aparece na Bíblia com a prática do batismo, que era levar as pessoas em lugares em que tivesse muita água, para simbolizar ali o sepultamento e a ressurreição de uma vida para uma nova vida. Irmãos, você não encontra no Antigo Testamento, você vai ver lá cerimônias de purificação, essas coisas, mas o batismo é uma metodologia joanina, de João o Batista. Tanto é que ele pegou esse apelido, né? João o Batista. Foram perguntar para João quem ele era, por que ele estava fazendo aquilo. E havia uma crença, havia já na cabeça dos religiosos, que já que ele estava fazendo aquilo, ele deveria ser ou Cristo, ou um profeta, ou Elias. Por que Elias? Criou-se uma lenda no meio dos judeus, porque Elias fora trasladado, criou-se uma lenda que Elias haveria de voltar. Até hoje essa lenda existe. Há uma lenda no meio de um certo povo judaico, que Elias anda por aí. Tanto é que essa lenda apareceu na crucificação de Jesus, quando ele começou lá citar, clamar o Salmo 22, aí ele, Elohim, Elohim, lama sabachthani, alguém
imaginou que ele estava chamando Elias. Aí alguém disse: vamos ver se Elias vem ajudá-lo. Então Elias faz parte do folclore judaico, até hoje eles ficam numa expectativa, e talvez identifique alguns andarilhos como sendo Elias. Então havia uma compreensão. Você olhe para o versículo de número 20, quando João começa a dizer quem ele não é. Olhe para o versículo de número 20, ele confessou e não negou, depois que lhe perguntaram, né? Quem és tu? João começa a dizer, versículo 20, e confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Primeira coisa que ele disse: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? É tu Elias? Ele disse: não, não sou. És tu profeta? Respondeu: não. É interessante que o próprio Elias não se reconhecia como profeta, mas ele é compreendido como sendo um profeta que apareceu depois de 400 anos de silêncio profético na nação judaica. Antigamente havia algumas Bíblias que no intervalo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento tinha 4 folhas em branco, que era o símbolo dos 400 anos, cada folha um século, 4 séculos de silêncio profético dentro da revelação de Deus. E João não se identifica como profeta. Aí ele disse quem ele era. Você olha para o versículo de número 23, ele diz: então respondeu: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João, ele era um indivíduo que sabia quem ele era. João tem uma história muito interessante. Ele identificou a chegada de Jesus ainda no ventre da sua mãe. João dá base a uma tese chamada comunicação intrauterina, quando a criança que ainda está no ventre da mãe percebe coisas externas. Daí é que nós pais fomos estimulados a ficar conversando com os bebês da barriga da mãe. Eu fazia para cumprir o papel, mas eu me sentia um idiota. Eu falava: estou aqui, bebê, papai está aqui, né? Parece que alguém não me ouviu, né? Então, tudo bem. Mas, irmãos, a comunicação intrauterina, quando você vai ler os evangelhos, principalmente Lucas, você vai encontrar João reagindo à chegada de Maria grávida na casa de Isabel. João era uma figura interessante, mas ele é um eu, ele é um você. Ele tinha um propósito, e a Bíblia vai ajudar você a responder essa pergunta. Se alguém chegasse e perguntasse: você sabe quem é você? Você poderia dar as suas informações civis: meu nome é esse, sou casado, sou solteiro, faço isso, faço aquilo. Mas no tocante à sua existência, dentro de um propósito, conforme, você precisa saber que esta é uma realidade. Não tem um indivíduo aqui, ou que esteja nos acompanhando pela internet, do qual está livre de um propósito de Deus na sua vida. Tem alguns propósitos evidentes, irmãos, mas todos nós que estamos aqui, preste atenção nisso que eu estou dizendo, todos nós que estamos aqui, temos um propósito de Deus nas nossas vidas. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz assim, pois somos feitura deles. Se você for desafiado a dar uma resposta, se você sabe quem é você é uma feitura de Deus, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Efésios 2:10, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus tem um propósito para cada um de nós. E deixa eu te dizer, o propósito de Deus não precisa de um arrepio ou de uma revelação, de um eis que te digo, não. Basta, olha aqui para mim, basta você fazer com excelência
aquilo que você já faz no seu cotidiano, numa expectativa de glorificar a Deus em todas as suas atitudes, sendo honesto, sendo verdadeiro e buscando a excelência em cada atitude sua, você vai estar cumprindo o propósito de Deus na sua vida. Junto a isso, Deus vai te dar dons e talentos para você alcançar o coração das pessoas, com um testemunho de quem é Cristo na sua vida. João é esse indivíduo, que é um representante de todos nós aqui. Ele tinha o seu ministério, ele tinha a sua metodologia, e ele tinha a sua missão. E nós temos a nossa, irmãos, nós temos um propósito. E cada um de nós aqui temos as nossas limitações, as nossas dificuldades, e como dentro da minha realidade, tem coisas que é difícil para que eu faça, e para você é tão fácil fazer. Tem coisa que é difícil para você fazer, e tão fácil para mim. Então eu preciso considerar, de que Deus tem um propósito para cada um de nós, Ele também tem uma capacitação, do jeito dEle. Por isso, seria muito bom, cada um ficar na sua, e na expectativa de que as pessoas pudessem compreender, como é que Deus quer usá-lo. Uma coisa é certa, Ele quer fazer isso, Ele quer fazer isso, e João é esse representante, ele é esse representante, ele sabia que ele não era o Cristo, ele sabia que ele não era Elias, ele não se considerava profeta, como a maioria de nós, né? Muitas vezes nós não consideramos, nós não temos a mesma consideração que temos por nós que as pessoas têm. Quero pedir licença para citar a Célia aqui. A Célia tem um mimozinho que ela fala assim: olha, eu não sou pregadora. Mas quando pega esse microfone, brincadeira, velho, mas se essa mulher não prega, quem é que prega? A maioria das minhas ovelhas, quando vou dar, eu não sei, sabe, depois vai e faz com excelência. A gente tem essa concepção, eu não sirvo para isso. Você pode até achar que não serve para isso, mas não deixe de fazê-lo, mesmo não servindo, deixa com Deus. E João, ele era considerado um profeta, mas ele não se dizia profeta. Mas ele tinha uma missão, e ele estava cumprindo a sua missão, com o seu método, de pregar mensagens, e João era um cara também que tinha todo um traje especial, né? Hoje eu estou de padre aqui, mas João também andava meio esquisito. É que os meninos começaram a beijar a minha mão, eu sofro bullying nessa igreja, irmãos. Eu sofro, chegaram aqui e começaram a beijar a minha mão, porque eu cheguei com a minha glória clerical. Vão todos serem disciplinados em minhas orações. João, ele tinha um jeito esquisito de se vestir também, de se alimentar. A Bíblia identificou isso. Ele se vestia com pele de cabra e comia gafanhoto com mel. Olha, ele não era gordinho não. Vou recomendar isso para o André, para ver se ele aguenta. Vai servir lá no restaurante dele, né? O Ramires Restaurante. Gente, e João faz uma coisa tremenda para nós. João apresenta uma chave que explica todo o Antigo Testamento para nós. Olhe para o versículo de número 29. Quando João, a Bíblia diz isso aqui, no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Gente, isso aqui é uma chave de interpretação do Antigo Testamento. Só João faz esta afirmação. Ele compreendeu quem era Cristo. Todos os cerimoniais, todas as ordenanças, todos os sacrifícios, todos os animais, todos os alimentos, todos os edifícios, inclusive o tabernáculo e depois o grande templo, tudo isso era uma tipificação de Jesus. Quando João usa a expressão, eis o Cordeiro de Deus, cai-se uma ficha,
que os cordeiros que foram sacrificados em todas as cerimônias, em todos aqueles séculos, se tratava de Jesus, o símbolo de Jesus Cristo. É uma chave de interpretação isso. A afirmação de João, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi assim, ó, abre-se a mente, a nossa mente, Jesus é o Cordeiro, e só o Espírito Santo para acomodar isso dentro de nós, gente, porque a nossa mente não entra não, assim, ó, racionalmente, como é que é isso? A gente tem que ser tratado pelo Espírito Santo, a ponto de crer que o sangue lava, e não suja, o sangue de Jesus me purifica, é só o Espírito Santo que me faz não ter problema nenhum de dizer que eu sou a noiva de Cristo, é só o Espírito que então olha e nos traz essa direção, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí João começa a dizer, olhe comigo para o versículo de número 30, é este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. João começa a falar da eternidade de Cristo, eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Eu peguei e falei, olha gente, ele vai fazer isso por vocês. A palavra batismo tem um significado no grego de batizo, que quer dizer submergir, mergulhar totalmente. E João teve uma sacada, com a licença que eu tenho aqui, ele falou assim, olha, aqui está o lindo símbolo do que é o batismo. E ele fazia isso, um sepultamento e uma ressurreição, e sai dali uma nova vida. O que Jesus fez foi sepultado, ressurreto, para nos dar uma nova vida. Por isso que ele pegava aquele, ninguém entendia direito, o batismo de João virou uma moda. Agora, você já foi batizado por João? Não, é bom, hein? A galera ia batizar, aí uma vez um monte de gente batizando, ele olhou assim e falou assim, João era um profeta daquele bem arretado mesmo, falou assim, raça de víboras, vocês estão vindo aqui, achando que com essa cerimônia, vocês vão fugir da ira vindoura, apresentai frutos do arrependimento. Aquela simples cerimônia tinha uma conotação, simbolizava algo muito profundo. Então João, ele diz isso. Tanto é que ele não entende quando Jesus, lá no capítulo 3 de Mateus, entra na fila do batismo. Quando Jesus chega para ser batizado por João, capítulo 3 de Mateus, tá irmãos? Não está aqui no capítulo 1. Ele falou assim, mas eu é que devo ser batizado por ti. Aí Jesus fala para ele assim, não João, relaxa, convém que eu cumpra toda a justiça. Aquele Cristo então faz por mim, cumpre tudo, irmãos, no meu e no seu lugar, para que nele nós pudéssemos alcançar a perfeição que ele tem. É maravilhoso demais quando Cristo fez tudo, se batizou no meu e no seu lugar, sofreu no meu e no seu lugar, morreu no meu e no seu lugar, verteu o seu sangue para mim, para você, ressurgiu e nos deixou diante dessa possibilidade. Quem está em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém, igreja? Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Em João, no Evangelho de João, Deus deu uma senha para João. Ele falou assim, olha, eu já havia tido um toque, aquele que ouvir o Espírito em forma de pomba, esse é o que eu posso batizar tranquilamente. Mateus, ele tem uma crise. Aí depois as consequências do testemunho de João, que foi o que estava preparando João, dentro de uma simplicidade, irmão, vocês imaginem que não tinha nenhum recurso que nós temos hoje, mas João preparou o mundo, dentro da sua realidade, bem ali na Galileia só, ele preparou o mundo para a chegada do Messias, chegada de Jesus, e o curto ministério que ele teve, ele preparou. Aí Jesus chega, e quando Jesus chega, já começa as consequências. Aí, no capítulo 1 de João, as reações ao Evangelho.
Primeira reação, olhe comigo, versículo de número 35, do capítulo 1 de João. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. Vendo Jesus passar, ele reafirma: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer, seguiram a Jesus. Agora, esta é a reação, o porquê do Evangelho, para que sejamos seguidores de Jesus. E é interessante que a Bíblia vai dizer que eles procuram Jesus. Versículo de número 37, os 2 discípulos ouvindo isso, seguiram a Jesus. 38, e Jesus voltando, vendo que os seguiam, disse: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. Ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, agora veja só, era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Aí aparece André, fazendo outra coisa que é reação, que é o efeito do Evangelho. O que André faz? Versículo de número 41. Ele chamou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias. Sabe o que é isso? Em João, o que João me faz saber? Que eu tenho um propósito, que eu tenho algo muito específico de Deus para cumprir aqui na terra. E ninguém, irmãos, mais uma vez eu vou te repetir aqui, ninguém nesse auditório está isento de um propósito de Deus. Ninguém. Quando os discípulos reagem à pregação de João e começam a seguir a Jesus, eles começam a agir naturalmente, como nós devemos agir naturalmente, cumprir a nossa missão de levar as pessoas para Cristo. João nos ensina o propósito, André nos mostra a minha missão. A Bíblia diz que André, versículo de número 42, e o levou a Jesus. André leva Pedro a Jesus. E os discípulos, então, aqueles primeiros discípulos, começam a viver naturalmente, irmãos, o Evangelho. Não estão com as 4 leis espirituais na mão, não tem uma metodologia, não tem nenhum tipo de cursinho. Eles vão chamando as pessoas para seguirem a Jesus, dentro da naturalidade da vida deles. Experimente fazer isso. Experimente. Parece que em alguns momentos, né, é complicado, mas experimente. Não passar essa segunda-feira sem pelo menos dizer sobre Jesus para alguém. Mandar uma mensagem para uma pessoa de quem é Cristo para você. André dizia assim: ó, eu encontrei o Messias, nós encontramos. Vem, levou Pedro até Jesus, na versão de João. Acontece algo interessante no outro dia, irmãos, que é o princípio da fé para nós. Olhe para o versículo de número 43. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e entrou e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. A galera estava sendo formada, o colégio apostolar ali. Aqui, queridos, Filipe encontrou Natanael. Os discípulos estavam fazendo isso naturalmente. Encontrando seus amigos, ele encontrou Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. A primeira barreira para essa coisa simples que é o Evangelho, a primeira barreira para a Bíblia não fazer efeito na sua vida, são as suas crenças,
desassociadas da revelação da palavra de Deus. Gente, nós temos um monte de crença dentro de nós, nós temos um monte de certezas que não tem base bíblica dentro de nós. Você não tem ideia de quantas coisas você crê e Deus quer que você pare de crer nisso. Foi o que aconteceu com Natanael. Olha os valores que Natanael tinha, é muito lindo isso. Perguntou Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Olha, já tinha isso. Gente, não pode vir coisa boa daí. A gente tem algumas crenças, nós temos alguns valores, nós temos algumas certezas, nós temos algumas verdades dentro de nós, que eu quero desafiar você a colocar isso de verdade diante de Deus e diante da sua palavra. Dificilmente elas não serão mudadas, elas precisam ser mudadas. A crença de Natanael é a revelação de quantas crenças nós temos dentro de nós, quantos conceitos, preconceitos, valores que precisam ser mudados. Aí vem uma respostinha, mas tão boa de ouvir, que é o grande desafio da fé, que foi a resposta de Filipe. Filipe diz assim: irmãos, vem e vê. Por que isso é fé, pastor? Porque isso é fé, irmãos. Você ir sem ver, você acreditar no que está sendo dito, se o que está sendo dito é a palavra de Deus. Você tem que ficar com o que está escrito, não com o que você sabe, não com o que você está sentindo. Você tem que ser desafiado a fazer o que está lhe sendo ordenado, e não o que você quer fazer. Quando Filipe diz assim: vem primeiro e vê, derruba todo o nosso conceito. Não, eu quero ver primeiro, aí depois eu vou. Não, se eu ver, eu não dou passo assim aos escuros. No tocante à fé, você tem que dar passos que você não sabe, mas você, alicerçado, crendo de que aquilo é palavra de Deus, você vai ver. Isso é o princípio da fé, é uma questão de fé. E o que nos aguarda depois disso? Depois de darmos esse passo de fé, o que nos aguarda? Natanael se transformou em um cuidadinho especial de Jesus ali, porque os Natanaéis estão aqui. Cada um de nós, irmãos, temos um pouquinho desses personagens bíblicos. Como que Natanael está dentro de nós? Olha só, queridos, Jesus viu Natanael, versículo 47, Jesus viu Natanael aproximar-se e disse ao seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, um homem bom, um homem honesto, uma pessoa que não poderia ser acusada de nada, não havia dolo nele. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Respondeu Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estava debaixo da figueira. Natanael, na sua simplicidade, uma coisa tão simples assim, ele fala: então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus. Olha, gente, como para alguns é só uma coisinha pouca. Tomé queria tocar, queria pegar no corpo de Jesus. Natanael, ao ouvir aquela, falou assim: eu vi você lá na figueira. Ele foi tomado por uma revelação de Jesus ali, com essas simples palavras, e ele já começou a fazer a sua declaração de fé: Senhor, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aí Jesus fala: Natanael, eu só falei que te vi debaixo da figueira e você creu? Pois é, irmãos, tem gente que é assim, precisa de pouca coisa, não precisa de muitas explicações não, ele já sente: esse aqui é a minha direção. Me lembro até hoje, no dia da minha conversão, do jeito que tem que converter, né? No meu tempo, eu e um amigo meu fomos à frente da igreja depois que o pastor fez um apelo. Meu amigo mesmo assim, aí nós saímos da igreja,
ele falou para mim assim: você acha que a gente não se precipitou, não? O Birajara, o nome dele. Você não acha que a gente, dois adolescentes, né? Você não acha que a gente se precipitou? Gente, a minha resposta foi, então eu falei assim: olha, cara, eu não sei você, mas eu quero seguir este caminho. Eu tenho certeza que é isso que eu quero para a minha vida. Tem gente que é assim, agora tem gente que precisa de explicações, tem gente que precisa de sinais, tem gente que precisa, eu não sei se Deus vai atender você, mas se os Natanaéis estão aqui, uma coisa simples assim, ó, não, eu vou e depois eu vejo. O desafio de Natanael era: vem e vê. Quando ele foi, ele recebe esse cuidado de Deus. Versículo de número 50, ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. Sabe por quê? Porque ele veio. Não espere nada, não espere ver nada, creia no que está escrito a palavra e vá. Porque aí, queridos, isto aqui aguarda todos que deu o seu passo de fé, pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Gente, tudo isso dentro de uma revelação tão simples, sabe, que começa lá, com João, separado para um propósito, André, cumpridor da missão de Cristo, Natanael, o indivíduo que é desafiado a ir primeiro e depois ver. Fique em pé os Joões, fique em pé aqui os Andrés, fique em pé aqui os Natanaéis, fique em pé porque esses indivíduos estão dentro de nós aqui nessa noite. Eu louvo a Deus, irmãos, pela simplicidade do Evangelho. Eu louvo a Deus porque não é complicado, não. Eu louvo a Deus porque hoje, se alguém perguntar para você: quem és tu? A sua resposta é essa: eu sou uma criação de Deus em Cristo Jesus. Estou aqui capacitado por Ele para realizar o que há de bom, e Ele tem um caminho preparado para mim antes que eu viesse a nascer. O meu caminho, irmãos, segundo Efésios 2:10, Deus preparou antes para que eu e você ande nele. Agora olha aqui para mim. Você pode dizer assim: eu não quero, eu vou fazer do meu jeito. Eu não sei quais são os prejuízos e quais vão ser os ganhos que você vai ter, mas uma coisa eu sei: Deus não vai desistir de você. Ele não vai desistir.